Olá, boa tarde, sejam bem-vindos aos 200 Novos Gritos, o Festival de Ideias para o Futuro do Brasil. Eu sou Lúcio Mesquita, jornalista, moderador também desta sessão, que faz parte da primeira atividade do projeto História do Futuro, uma iniciativa da revista e portal Imprensa. Bem, o tema do encontro de hoje é Sociedade, o caos nosso de cada dia. E sabemos que o tema é extenso, complexo. A gente vai buscar, nos próximos cerca de 55 minutos, buscar focar nas questões de segurança, educação e saúde públicas, e tocando também em questões de urbanismo e mobilidade. Afinal, tudo isso bem interligado. Então, o objetivo agora é a gente realizar uma espécie de reunião de pauta para discutir os principais desafios que o Brasil enfrenta e também buscar pautas de soluções para um futuro melhor. Bem, a gente conta com três convidados para conversar sobre esses temas, e a gente vai começar conversando primeiro com o jornalista, autor e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o Bruno Paes Manso. Então, Bruno, atos violentos parecem frequentar as manchetes todos os dias, e então, nesse viés da segurança pública, rapidinho, a gente só quer um resumo agora no começo. Quais são, para você, os principais desafios que o Brasil enfrenta? Bom, boa tarde, Lúcio. Um prazer estar aqui com vocês, com a Renata, com a Jéssica, celebrando aí com vocês essa atividade. Eu acho que tem... a questão dos homicídios, para mim, é muito relevante, né? Eu acho que é um problema sério no Brasil e, às vezes, deixado de lado. O Brasil chegou a ter mais de 60 mil homicídios, hoje tem 50 mil, reduziu um pouco, mas é o país com mais homicídios em termos absolutos do mundo, né? Apesar de não ser um país em guerra. E muitas vezes os homicídios, quando são em números elevados, eles são sintoma de territórios, muitas vezes nas cidades, urbanos, onde tiranias armadas exercem um poder e um controle que subjuga a população a seus interesses, né? Como a gente vê no Rio, em diversos bairros do Brasil, né? Outra coisa, eu acho que é o próprio problema das polícias, né? Do descontrole das polícias. Hoje são mais de 6 mil mortos em atividades policiais. Esse descontrole está crescente e isso já está, muitas vezes, em decorrência desse controle, permitindo que as próprias polícias passem a ser protagonistas da cena criminal em diversos lugares, como é no Rio de Janeiro, o caso mais explícito com as milícias, né? Então, retomar o controle da polícia e fazer com que a polícia haja na defesa do Estado de Direito é também um desafio muito importante para que elas não contribuam para o crime. Bruno, obrigado. E assunto que a gente vai cobrir à vontade nos próximos, e muita coisa para discutir em relação às causas e também às consequências da violência no Brasil. A gente conta também nessa sessão com a jornalista Renata Cafardo, do Estadão, especializada em educação e fundadora da Associação Nacional de Jornalistas de Educação, a GEDUCA. Renata, também nos mesmos moldes como o Bruno, brevemente, e eu sei que eu estou sendo bastante difícil com vocês, perguntando coisas complexas e pedindo para ser breve, mas quais são os principais desafios da educação pública no Brasil? Oi, boa tarde, Lúcio, Bruno, Jéssica. Desculpa minha voz meio rouca, estou tentando sair de uma gripe aqui que não é Covid. E boa tarde a todos, é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Os desafios da educação hoje são enormes, realmente eu ficaria aqui mais de uma hora falando sobre isso, ainda mais depois de um período de pandemia e depois de um governo que tem sido completamente omisso com relação à educação, o governo federal, né, o MEC, que está omisso em todos os níveis de educação há 4 anos. Mas, além disso, o Brasil enfrentou, e o mundo enfrenta, uma crise educacional por causa da pandemia, né? Uma crise de aprendizagem. O Brasil já não estava numa situação confortável, favorável, né, de aprendizagem, a gente já estava entre os piores lugares em rankings internacionais, quando se fala em aprendizagem, qualidade de educação, e a pandemia fez com que as escolas ficassem muito tempo fechadas. O Brasil está sendo criticado
internacionalmente por vários especialistas pelo período recorde que ficamos fechados durante a pandemia, enquanto outros países deram prioridade para manter as escolas abertas. É claro que em momentos cruciais não tinha como não fechar, mas nós ficamos, muitos estados ficaram 2 anos com as escolas fechadas, com o ensino remoto que claramente não conseguiu cobrir a necessidade das crianças, e principalmente das crianças mais vulneráveis. Então a gente vê um retrocesso de aprendizagem e ainda um aumento da desigualdade na educação atualmente. Obrigado, Renata. A gente vai voltar ao tema logo mais também. E aqui também conosco está a Jéssica Moreira, que é jornalista e uma das fundadoras do Nós Mulheres da Periferia, criado em São Paulo para melhor refletir e corrigir a narrativa sobre a vida, especialmente em relação à vida das mulheres nas periferias da cidade. Jéssica, primeiro, obrigado também por estar conosco e, claro, todos os aspectos do que queremos discutir aqui hoje tocam e diretamente a vida nas periferias das grandes cidades do Brasil, principalmente. Então, para começar, e também brevemente, do seu ponto de vista, quais são os principais desafios enfrentados pela sociedade brasileira nessas áreas que a gente está cobrindo? Primeiramente, boa tarde a todas e todos e todes. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui em nome do Nós Mulheres da Periferia, para a gente é sempre muito importante trocar, principalmente num período, num ano tão decisivo para nós, brasileiras e brasileiros como um todo, e principalmente nas periferias. Eu acho que falar sobre os desafios do Brasil é falar sobre as periferias, porque nós, população negra, as mulheres, que sempre estiveram, né, como chefes do lar, né, a maior parte das mulheres que estão nas periferias são chefes do lar, e nesses 2 últimos anos, o que a gente viu foi a pobreza aumentando, a insegurança alimentar aumentando, a gente viu também a falta de acesso a serviços básicos e mínimos como saúde, educação, e isso tudo afetou muito fortemente as periferias, né? E principalmente as mulheres negras periféricas que viram não só, né, aos seus familiares, muitas vezes seus companheiros, seus filhos morrendo por conta da Covid-19, mas também da violência, né, do nosso Estado, que continua sendo muito genocida com a população negra periférica, a juventude negra periférica. Então, eu acho que os nossos desafios passam pelo racismo estrutural da nossa sociedade, passam também pela falta de acesso a serviços básicos, e como isso também ficou muito mais escancarado com a pandemia. Espero que a gente tenha ótimas reflexões aqui. Os caminhos são muitos, não há resposta única, mas essa troca entre nós, comunicadoras, comunicadores, é sempre muito importante. Perfeito, obrigado, Jéssica. E primeiro até fazer um pedido de desculpa, porque vocês vão ver que a linha da Jéssica não está, às vezes está dando umas travadas, mas contanto que a gente ouça o que ela tem a dizer, isso é que é importante. Mas um pouquinho antes de a gente começar a sessão, a gente está conversando sobre isso, e a Jéssica falando, é um dos problemas da periferia, né? O acesso a esse tipo de tecnologia também é mais difícil, ou a qualidade é menor. Então, a gente vai conversar sobre isso também. Eu queria, talvez, para a gente, agora, feitas as apresentações e os primeiros pensamentos, eu queria concentrar, talvez, que esse é um assunto tão quente no momento, e a gente viu recentemente coisas como o caso da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe, e hoje em dia isso tudo sendo filmado, né? A gente está assistindo algumas coisas assustadoras. Então, vamos focar um pouco primeiro na questão da violência, de segurança pública. E começando, Bruno, claro, como especialista, sinceramente, eu acho que você conversa falando bem direto e claro, como é que a gente sai desse buraco? É difícil, né? São séculos, né, de problemas, e que se acirrou nas cidades, né? Virou um problema urbano muito, muito grave, né? Decorrência do medo e da forma de lidar com os problemas das cidades, como se a gente vivesse numa guerra contra nós mesmos, né? Contra a própria população. Muito medo, a Jéssica mencionou o racismo estrutural, e isso acaba sendo importante, porque a polícia muitas vezes acaba se enxergando como representante de uma instituição que defende
uma classe, um grupo, protegendo esse grupo contra pessoas vistas como inimigas e ameaçadoras e perigosas. E essa desconstrução é muito complicada. A gente vê o governo atual fazendo um populismo, acirrando essa ideia de guerra, de confronto, como se a violência fosse um instrumento para a ordem, né? Como se a violência fosse uma solução e não um problema a ser resolvido. Então, é algo que a gente vem apanhando há 5 séculos, né? Então, é a desconstrução dessa ideia de guerra, a desconstrução dessa ideia autodestrutiva, de uma guerra contra nós próprios, contra a nossa própria população, e a retomada da política, né, para você mediar conflitos, né, para resolver problemas, pensar num contrato coletivo e numa ideia de país que contemple a todos, né, todos, né, como a Jéssica mencionou. Eu acho que esse é um grande desafio, parece um pouco abstrato, mas não dá para fugir de uma pergunta difícil, assim, né, e para ser sintético, eu acho que passa pelo fortalecimento da política e pela desconstrução da ideia de guerra. Jéssica, da perspectiva que você traz, o que as pessoas esquecem é que a periferia é vítima da violência e também é vítima, no final, da que o Bruno disse também, em relação a como a questão da violência, do crime, está sendo lidado também. Então, quando as pessoas estão conversando, né, num bairro de periferia, vendo isso tudo acontecendo, e às vezes acontecendo debaixo do nariz deles, e se não, até fisicamente sendo afetado, o que se conversa, como é que, enfim, como é que do ponto de vista também, a discussão, a saída é por onde? Como é que isso pode ser mudado? Eu costumo falar muito sobre como que a gente sempre fala que morte é um tabu, um assunto tabu, né? Só que morte na periferia, ela não pode nem ser citada, porque muitas vezes as pessoas, os familiares, eles se colocam até em risco quando eles lutam por justiça, por seus filhos, pelas suas filhas que são vítimas da violência de Estado. Eu acho que há mulheres hoje muito fortes e potentes discutindo isso também, como a Débora Silva, como as mães de Maio, as mães da Zona Leste, mães de Manguinhos, há mães, né, lutando por justiça para os seus familiares em todos os lugares do Brasil. E eu acho que essas mulheres formam um grupo muitíssimo importante, inclusive de incidência, né, não só por justiça, mas também para a gente pensar outros modelos mesmo de como que a gente pensa a segurança pública, né, no nosso país de uma maneira geral. Eu acho que é muito complexo a gente dizer apenas de um lugar da periferia. Essas mulheres fazem parte de um grupo, né, dentro das periferias, que é formada, né, que são formadas por muitos outros grupos. Hoje mesmo, por exemplo, faz 1 ano da morte da Kathleen, no Rio de Janeiro, e que foi morta a tiros, né, e ainda insistem em dizer, muitas vezes, bala perdida quando isso acontece nas favelas, nos morros do Rio de Janeiro ou outros lugares pelo país, quando, na verdade, a gente está vivendo, como o Bruno falou, uma guerra entre nós mesmos e a gente tem, enfim, várias mortes de pessoas que têm a mesma identidade, né? A gente está falando de pessoas negras, das pessoas periféricas, das pessoas faveladas, de pessoas que muitas vezes, né, a gente viu também no ano passado a chacina de Jacarezinho, esse ano a gente teve outra chacina, tantas pessoas morrendo, então eu acho que tem uma raiva, um cansaço que está impregnado, né, em quem reflete sobre as periferias hoje, e muitas vezes você diz, gente, eu não quero mais fazer uma nota de repúdio sobre isso. Eu não quero mais ter que fazer um texto dizendo sobre isso, porque a gente está cansado de ver os nossos corpos tombados no chão. Então, eu te diria que tem um cansaço e tem uma raiva também, né? Um sentimento de dor, de raiva, de medo, né? Também, ao mesmo tempo que tem esses outros grupos de mulheres que, para elas, essa dor tão grande de perder seus filhos faz com que elas continuem falando sobre isso.
Outro dia eu perguntei para Márcia Gaza, que é do Mães da Leste, falei, Márcia, quando você vê casos como esse, né, do Givaldo, né, você acha que a gente tem que continuar falando, né, na televisão, em todo lugar? Como que é isso? Ela, com certeza, por mais que me traga muita dor falar sobre isso, porque o filho dela também sofreu coisas parecidas, tudo isso faz com que mais gente entenda, mais gente saiba, mais gente se junte a nós, mães de maio, de junho, de setembro, de tantos meses, para lutar por justiça. Então, eu diria, né, que são muitas camadas para a gente pensar isso, né? A gente começou dizendo sobre esse racismo estrutural, que ele permeia toda a nossa sociedade. A gente está falando de educação, a gente está falando de segurança, a gente está falando de acesso à internet, e a gente está falando sobre esse aspecto, né, final, que é o Estado matando os nossos próprios corpos. Mas o Estado vai matando a gente pouco a pouco, quando nos nega e é omisso aos nossos direitos mínimos. Então, a gente tem que pensar isso de uma maneira mais estrutural, porque senão a gente sempre vai pegar um ponto ou outro. Por isso que é tão interessante a gente fazer essa intersecção de ideias, né? Pensando, um menino com 5, 6 anos é negado o seu acesso à educação. Depois a mãe não tem acesso à saúde, a um plano, né, ginecológico e tudo mais. E aí depois essa mesma pessoa, sem esses vários acessos, também é morta, né, a partir da violência de Estado. A gente tem um caminho de uma necropolítica, né? A Chidamanda Mbembe falava sobre isso, um filósofo muito importante para a gente pensar essa política de morte, que ficou ainda mais escancarada na pandemia. Então, falar sobre morte na periferia é doído e doloroso, porque a gente está passando, sempre vendo os mesmos corpos sendo tombados, né? E a pergunta, na realidade, é para todo mundo, incluindo a Renata, em relação à educação também. Mas um dos aspectos que eu acho que, para mim, choca mais, talvez, quando a gente vê como o caso de Sergipe, na realidade, ótimo, hoje a gente tem um poder enorme, que é o celular, e várias dessas coisas que aconteciam no passado, pelo menos agora, como a gente viu nos Estados Unidos também, hoje é mais difícil esconder, mas o que talvez tenha chamado mais minha atenção em relação a essas filmagens, na mesma época aconteceram alguns casos em São Paulo, de agressão de polícia, da Guarda Municipal, eu não diria tranquilidade, mas é quase que a normalidade do comentário que você ouve enquanto as pessoas estão gravando. Como não é surpreendente, né? Praticamente não existe o choque mais. Talvez esteja acontecendo tanto que as pessoas só registram, elas só falam, olha, é isso que está acontecendo. Então, como é que, e Renata, talvez entrando nessa conversa, como é que a gente volta a criar uma espécie de sensibilidade em relação à morte e destruição? A gente está ficando tão deseducado em relação a isso. Como é que você muda isso, inclusive no próprio sistema de educação pública? Um problema um pouquinho mais filosófico, mais profundo, né, de como a gente enxerga, mas eu acho que muito do que a Jéssica falou é muito importante, né, ele é estrutural, não adianta a gente só querer tentar resolver as mortes que acontecem na periferia, se a gente não olhar para a educação, se a gente não oferecer uma educação de qualidade para essas crianças e jovens que estão na periferia, a situação nunca vai mudar, e não é ter vaga, porque vaga tem, né, na escola, o que a gente precisa ter é educação de qualidade. Isso é o direito é a educação de qualidade, né? Não só uma vaga, jogar a criança dentro da escola e ter um professor despreparado, não ter estrutura adequada, não ter internet, né? Que é hoje essencial, sim, para a educação, ter internet de qualidade, ou para a criança depois fazer atividades em casa, não ter material didático decente, não ter alimentação para essa criança na escola, né, e não ter um currículo pensado para aquela criança, um currículo de uma educação antirracista, né, que é muito importante, isso a gente tem dito muito ultimamente, um currículo que olha para o lugar onde essa criança está, então se ela é uma criança que mora na Amazônia, no meio da Amazônia, o currículo não pode desconsiderar o local onde ela viveu, as suas culturas, tem que trazer isso para a sala de aula, para o currículo. Não pode ser um currículo que seja
o país inteiro, que sirva para a periferia de São Paulo, para a periferia de Belém. Não é o mesmo currículo, tem que considerar. Na questão do jovem, principalmente o ensino médio, onde a gente perde a maioria dos nossos jovens, a gente não tem nem 60% dos jovens que concluem o ensino médio, é fazer um currículo que importe para esse menino. Ele está saindo da escola, ele está indo trabalhar, primeiro pelas condições econômicas, pelo que aconteceu nos últimos 2 anos, mas também porque a escola é chata, é ruim, não diz nada para ele, não olha para o projeto de vida dele, né? Não consegue formar um projeto de vida com ele. Né? Então, é preciso ter escolas que tenham currículos que olhem para os nossos jovens, entendam quais são suas vocações, seus interesses. Eles estão interessados em fazer cursos técnicos, mas cursos técnicos contemporâneos, que mexam com o que eles estão interessados, e não cursos técnicos do passado, que já não tem nenhum assunto que os interessa. A gente precisa fazer uma educação focada no aluno, né? Focada no estudante, não de cima para baixo, passando por universidades que só ensinam os professores as teorias, muitas universidades que dão educação à distância de baixa qualidade, formam nossos professores, a maioria dos nossos professores formados em universidades privadas de baixa qualidade. A gente não pega os nossos melhores profissionais para ser professor, como fazem, e a gente tem tanto exemplo do que funciona para melhorar a aprendizagem no nosso país, não precisa ver lá fora. A gente tem estados muito mais pobres, com PIB per capita muito inferiores a São Paulo, que são exemplos de alfabetização, como o Ceará, de escolas em tempo integral, como Pernambuco. Hoje a gente já vê Paraíba, a gente já vê o Piauí, vários outros estados surgindo, aparecendo, que não é só dinheiro, né? Falta vontade política para, de fato, se importar e entender que a educação de qualidade consegue mudar o nosso país, né? E que a gente tem mais de 80% das nossas crianças na escola pública, né? Então, se a gente não olhar para a educação, isso não vai mudar, né? As situações não vão mudar. Essa é a minha indignação, às vezes, sabe? As pessoas tentam resolver problemas, às vezes, estão ali, mas não conseguem entender que precisa ter vontade política para, de fato, oferecer educação de qualidade. E o que é qualidade? A gente já sabe que funciona, né? Não é que é algo etéreo, qualidade. Não, tem muitas políticas que já foram aplicadas em vários lugares do país que deram certo e que a gente percebe que engaja muito mais o estudante, engaja o professor, faz melhorar o desempenho, a vontade de ir para a escola, né? Alfabetiza no momento certo, porque se não alfabetiza com até 7 anos, é muito difícil essa criança, principalmente a criança de um lar mais vulnerável, quando não tem acesso a livros em casa, que essa criança continue na escola e que se desenvolva plenamente como cidadão. Então, ela precisa ser alfabetizada, né? E muitas escolas não alfabetizam, né? E como você deu o exemplo, Renata, do Ceará, o outro ponto do Ceará é que o processo levou anos, né, de aos poucos reformando e desenvolvendo. Tem que ser projeto de anos, né? Tem que ser projeto de anos. Continuidade, né? Sim. Tem que ter continuidade, mesmo se trocando, às vezes, o governo, né? Muitas vezes troca de partido. A gente tem outros exemplos. Recentemente, o Espírito Santo é um estado que tem se desenvolvido bastante, que tem mostrado muito na educação. Eles mudaram lá do governo recentemente, mudou o partido, mas mesmo a política de estado continua a política focada em educação. Não precisa manter o mesmo partido, obviamente, para continuar. A educação tem que ser política ali daquele governo, né? E tem que manter. No Ceará eles perceberam isso, né? Que estava dando certo, e por 20 anos eles fazem a mesma política. Pernambuco, há 18 anos, tem essa política de tempo integral, que é modelo, né? Que é para os jovens, escolas em tempo integral, que é modelo também no país inteiro, vários estudos mostrando como melhora a qualidade. Isso é muito óbvio, e no nosso país isso não acontece, no próprio nosso estado, né? No estado de São Paulo, a gente não viu, mesmo tendo continuidade de partido, a gente não viu essa estabilidade na política educacional. E, Bruno, na questão de segurança, algo aí ressoa de uma maneira semelhante também, enfim, ou é o problema de continuidade, que é o de matar sem muito controle das polícias, ou há também essa troca, ou esse risco de troca de política constante? Eu vou seguir a Renata, e é interessante que no Rio de Janeiro, em especial, né, quando o Darcy Ribeiro foi secretário da Educação, em 1982, reabertura política, Brizola eleito durante o período da ditadura militar, ele tinha uma proposta, né, e provocativa, cidades crescendo, né, aquele princípio de medo e de crescimento de criminalidade, de intervenção,
falando que as comunidades, os morros, as favelas tinham que ser parte da solução da cidade, né? E não ser visto como problema da cidade. E a partir dessa ideia, ele construiu os CIEPs, né? Mais de 500 CIEPs nas comunidades, com tempo integral, escola e tal, para construir direitos, para garantir direitos, para construir cidadãos, e para inserir pessoas que tinham uma série de dificuldades decorrentes de migrações de ambientes rurais, uma cidade sendo construída de uma forma meio improvisada e na correria, para você passar a integrar e construir um projeto de cidade amplo, né? E isso, em decorrência até das circunstâncias, né? Era um momento que o tráfico de drogas na América Latina estava se expandindo, o cartel de Cali, criando um novo mercado de drogas, e a droga tem esse aspecto simbólico muito amedrontador mesmo, né? Os pais sabem como é o medo de você perder um filho para a droga, ou mesmo a droga está associada à irracionalidade, à loucura, à perversão, então as pessoas têm muito medo disso, e a partir disso se construiu o bode expiatório do traficante no morro, né? Pobre, negro, e todos os estigmas que acabaram sendo criados em torno dessa figura. E a partir daí você construiu uma indústria e uma economia de guerra, né, que garantiu poder político e econômico para muita gente, né, que veio a mandar no Brasil agora, né? Ou seja, você, em vez de acreditar que era possível construir um projeto de nação a partir de educação e a partir da construção e garantia de direitos e de cidadãos, formação de cidadãos, você apostou numa ideia de guerra, né, como se eles fossem um problema e a gente devesse se proteger deles. O que aconteceu? Se produziu um ciclo de vingança e de violência, e só aumentou o caos, aumentou a quantidade de pessoas armadas, aumentou o ódio, a revolta, pessoas começaram a ganhar dinheiro com isso, as polícias mesmo começaram a ganhar dinheiro com isso, pessoas a fazer discursos em torno da guerra, e explorar o medo, e explorar a violência, né? Então, é isso que a gente está falando também, que eu mencionei na primeira ideia, é a desconstrução dessa ideia de guerra, né? É sempre um desafio, porque é uma argumentação e uma conversa que apela meio para a racionalidade, olhando, olha, tá vendo, deu errado, olha para os 30 anos o que a gente fez de errado, presta atenção, tá errado, né? Vamos retomar por aqui, por ali, enquanto outros falam, olha, vamos para a guerra porque a gente elimina os bandidos, o problema se resolve, é muito fácil, a violência pode ser uma solução, a gente tendo muita força, a gente acaba com o problema e a gente defende. Então é um discurso que apela para a emoção, para o medo das pessoas, é muito sedutor, né? A gente está percebendo com o atual governo como o ódio tem essa capacidade de seduzir, né? E de fazer com que as pessoas sejam seduzidas por esse discurso da raiva e da guerra, né? Então é sempre um desafio muito grande, né? E são eu acho que foi no governo do Nixon que eles criaram a guerra contra o câncer. Eu lembro de ter lido na época, o pior erro político é criar estabelecer e anunciar uma guerra inganhável. Então, a guerra contra o câncer você não tem como ganhar, a guerra contra a droga você não tem como ganhar, a guerra contra a violência você não tem como ganhar. Mas também, como você disse, alimenta, então, uma indústria enorme também por trás disso, porque fica a retórica, né? Jéssica, vamos continuar essa conversa sobre violência, porque o outro lado também, e fique à vontade para dizer, seu idiota, você não entende nada, não sabe nada, é uma pergunta aberta, tá? Mas a gente sabe que os policiais, né, a maioria vive na periferia também. Então, eles são agentes e residentes de onde eles são agentes. Mais uma vez, como você sai dessa estranha situação de que muitos dos que estão perpetrando a violência contra a população são, na prática, muitas vezes, contra eles mesmos? Vou trazer muito para a experiência aqui em São Paulo, né, que é onde eu tenho mais vivência. O trem, né? Hoje a CPTM contrata, né, os guardas que fazem a vigia dentro dos trens para que os marreteiros, o nome como a gente chama, né, os vendedores ambulantes, não vendam nos trens. Então, quem faz isso são pessoas que moram na mesma rua. Então, você gera uma guerra
muitas vezes, né, nem sei se eu deveria chamar de guerra, mas você gera esse conflito entre esses dois sujeitos que vão voltar no mesmo vagão, que vão morar na mesma rua, e que tanto um lado quanto o outro vai sofrer muito. Porque a maior parte hoje, né, eu converso muito com essas pessoas, vendedores ambulantes, muitos deles não encontram mais trabalho, por isso o trem acaba sendo a última opção, em frente, né, gente, ao desemprego que a gente tem no país hoje, que cresceu também substancialmente em meio à pandemia. Essas pessoas não estão mais encontrando trabalho e elas precisam pagar os seus boletos, suas contas, muitas vezes são, né, egressos também do sistema prisional, então é uma junção de fatores. E aí, quando eles chegam nesse trem para vender, para fazer, enfim, conseguir pagar aí seus boletos, vamos dizer assim, eles encontram o vizinho que vai bater, que já aconteceram também, infelizmente, mortes dentro, né, nas linhas do trem, e do outro lado também, porque as pessoas vão ficando tão revoltas, né, com essa situação de violência, e um lado e o outro vão se degladiando. Por quê? É claro que isso é uma coisa que a gente tem que investigar cada vez mais, eu tento conversar muito com essas pessoas, mas a gente precisa entender de onde vem a regra. E eu acho que isso vale para a segurança que é feita no trem, para a força que diz que está subindo o morro para acabar com as drogas, diz sobre tudo, sobre uma estrutura mesmo. De onde vem, né, essa autoridade que diz é desse modo que a gente vai lidar? De onde veio o aval para pisotear meninos numa favela enquanto eles estavam num baile funk? Né? Se a gente for pegar os episódios, a gente fala assim, aconteceu tal coisa esse ano. Todos os anos e todo tempo acontece alguma coisa. Aí não é só no trem, aí não é só no baile funk, é andando no meio da rua. Então, a gente... eu acho que é uma situação bastante complexa, eu não teria uma única resposta, né, para falar como que acontece isso. Eu sei que também há um desafio por parte desses policiais, enfim, que são pessoas muito mal remuneradas, que tem um sistema de segurança pública hoje que faz um treinamento péssimo, horrível, e que não faz nem esse cara se identificar como periférico, que não faz esse cara sequer se identificar como um homem negro. Então, entrevistei, né, algumas pessoas falando sobre experiências diversas, né, na periferia de São Paulo, para um podcast do Instituto Vladimir Herzog, e aí algumas pessoas citaram uma guarda comunitária que existia na Zona Sul de São Paulo como um exemplo mais positivado, né, do que seria uma guarda comunitária para as periferias. Em nenhum lugar era para matar a própria periferia, né? Como que as comunidades imaginavam que poderia ser e o que se tornou. Então, e aí eu percebo, gente, como as periferias são muito pouco ouvidas quando a gente quer refletir sobre cidade, quando a gente quer refletir sobre segurança pública, educação. Pensar a educação é pensar uma educação integral, né, para além até do tempo integral, uma educação que a gente se veja na cidade, que faça na cidade. Uma educação onde, para além, né, da gente, do menino, da menina aprender a ler e escrever, ele consiga ler o mundo ao seu redor, como diria Paulo Freire. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma educação super excludente, e daí que não traz, né, como Renata estava dizendo, as especificidades de cada local, porque as periferias, os territórios são muito diversos, e aí você não se vê na educação, você não se vê na mídia, muitas vezes, você não se vê nem quando você está como um servidor público. Então, para além até do policial militar que mora nessa mesma rua e ele também vai ser um algoz, a gente também tem, muitas vezes, médicos, enfermeiros, que também não se veem, né, no que eles próprios estão fazendo. Então, dizendo pela periferia, a gente vai ter cada vez mais pessoas que não querem ou são treinadas para não se ver nesse lugar periférico, que é um lugar subalterno. Então, eu me distancio dessa figura para eu poder, inclusive, bater nessa figura, para eu poder matar essa outra figura, porque esse é o outro, não sou eu, né?
Então, é um assunto tão complexo, em tantas camadas, né, que aqui a gente só vai pincelando um pouquinho para depois aprofundar, né? Se a gente, em 50 minutos, conseguisse resolver todos esses problemas, seríamos consultores para o mundo. Infelizmente, a gente não vai conseguir. Renata, o ponto que a Jéssica tocou em relação à educação, e uma educação que você também tocou, refletindo as realidades, né? Não é algo que sai de um conceito que você tira da estante e aplica. Existem exemplos bons no Brasil que você conhece desse tipo de educação funcionando? A gente falou do Ceará, do Pernambuco, são coisas mais em relação às estruturas de como eles estão manejando a educação, gerenciando a educação. Mas em termos de currículo, esse tipo de identificação, existe exemplo que vale citar? Olha, estão fazendo isso aqui, está dando certo. Tem algumas escolas quilombolas, que eu já visitei no Amazonas, no Pará, por exemplo, que tem um trabalho bem importante brigam até com as secretarias municipais de educação para conseguir inserir palavras, histórias, conceitos, culturas que eles trazem naquela comunidade quilombola, na educação que elas oferecem para as crianças, e conseguem muito bem. É algo recente, mas que está cada vez mais ganhando força. A gente não tinha sequer previsão, né, possibilidade de fazer isso antes da BNCC, não se considerava muito esses outros saberes, né? Agora tem, mas às vezes são trabalhos isolados, porque em geral as pessoas elas recebem da Secretaria da Educação uma ordem de cumpra a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, e não entendem que a BNCC, ela de fato fala que tem que ser considerados esses valores, essas culturas locais, e que cada escola pode fazer o seu currículo. E aí fica essa briga, né? Eu já escutei indígenas contando que são diretores de escolas, por exemplo, que aí é um outro grupo que também faz muito bem isso, né? Algumas comunidades indígenas, dizendo... Às vezes vem a Secretaria de Educação aqui e fala, ué, cadê os meninos que não estão tendo aula? Não, eles estão ali no Rio. Não, mas no Rio não é para estar tendo aula no Rio, mas faz parte da educação indígena, é o momento de aprender a nadar, de aprender a pescar, caçar. Mas peraí, isso aí não, eles tem que estar na escola, a secretaria fala, entendeu? Ainda tem muito esse choque, né? Eu estou dando exemplos talvez estereotipados, mas que são verdadeiros, sim, acontecem em boa parte do país, no norte do país. E a gente vê, às vezes, indivíduos lutando ali sozinhos para conseguir fazer aquela educação que tenha significado para aquela população, para aquela comunidade, que é muito importante, vai manter a criança na escola, isso vai manter, quando ela se vê na escola, e vai, não só mantê-la na escola, como disse a Jéssica, vai fazê-la entender quem ela é, né, e ter orgulho do que ela é, entender qual que é o papel dela ali de existir, né? Porque para onde eu vou, de onde eu venho e para onde eu vou. Se ela se colocar distante daquela comunidade dela, é claro que ela está fadada a essa violência, a essa guerra, né? Então isso faz a criança se sentir orgulhosa, ou ver um professor indígena na escola indígena, ver o professor negro em todas as escolas do país, ter mais professores negros, mais coordenadores pedagógicos negros, para a gente falar de uma educação antirracista, isso até na escola particular, né? A gente precisa de uma educação antirracista das nossas elites, né? A gente falou da grande parte da população que está nas escolas públicas, mas as nossas elites precisam fortemente de uma educação antirracista, porque elas estão se vendo aí ao outro lado, né? Estão se vendo ali num outro lugar, se colocando muito bem onde estão e se privilegiando e ficando ali naquele lugar de privilégio, né? A nossa educação, infelizmente, tem muito que melhorar. A gente tem bons exemplos pontuais, mas que tem que virar política pública nacional, né? A gente tem hoje um MEC completamente omisso de qualquer política pública, né? A gente não consegue citar uma política que foi introduzida nos últimos 4 anos que, de fato, melhorou a educação brasileira. A gente viu o quê? Escolas cívico-militares, foi a política do governo Bolsonaro, né? Como é que escolas cívico-militares podem ser uma política que melhora a qualidade, né? É só nisso que se investiu muito pouco, tiraram dinheiro, né? A gente vê cortes no orçamento do Ministério da Educação, e nenhuma política pensada para melhorar da qualidade. E nesses pontos, então, que a gente está considerando aqui, né, de uma educação que faça mais sentido e tal, isso nem passa nas discussões do atual Ministério da Educação. Bem, você está participando, só para lembrar, participando da sessão Sociedade, o Caos Nosso de Cada Dia,
que é parte dos 200 Novos Gritos, o Festival de Ideias da revista e Portal Imprensa. Logo mais, tá? Quando a gente vai terminando aqui, não vai embora, tem uma outra live que a gente vai ter, com moderação do jornalista Lucas Mendes. É uma sessão sobre os desafios e o futuro da democracia brasileira. Tá vendo? A gente só escolhe tema fácil. Então, o próximo é sobre o futuro da democracia brasileira. Tá? E os detalhes sobre a segunda sessão de hoje e sobre os próximos temas, sempre às quartas-feiras, durante o mês de junho, podem ser acessados no site portaldaImprensa.com.br/História do Futuro. Aliás, a Jéssica, só que no chat que a gente tem, ela passou aqui também informação sobre o trabalho do site dela, do Nós Mulheres da Periferia. A gente vai colocar a informação no YouTube também, para ficar mais fácil. Mas só para avisar, se tiver interessado, faça pesquisa no Google, que é mais fácil que ler todo o link, mas nos nosmulheresdaperiferia.com.br e procure Portão 14, conversa de Portão 14, o que é a necropolítica ou a política da morte. Tá? E vale realmente dar uma olhada. E eu queria pegar, na realidade, esse fio da meada que a gente está passando pela educação e exemplos. E, Bruno, em relação à segurança e redução de homicídios, são dois lados, né? A redução da violência em geral e também tem o lado de redução da violência da polícia como resposta à violência em geral. Você vê pelo país alguns exemplos interessantes de algumas iniciativas ou de trabalhos feitos localmente que estão dando resultado? Eu acho que tem, na verdade, reduzido os homicídios. São Paulo reduziu os homicídios mais de 80% nos últimos 20 anos, né? Foi algo surpreendente. Mas o que a gente enxerga, e agora a própria polícia de São Paulo, apesar de ser violenta, a partir do uso de câmeras nos uniformes, também conseguiu uma redução importante, né, no último semestre e no último ano. Um controle maior a partir do momento que passa a ser acompanhada em tempo real. O que vem acontecendo é que as pessoas estão aprendendo a viver em cidade. Hoje, o mercado informal e ilegal tem um peso maior, o que coloca desafios imensos para as cidades. Então, diante dessa crise do emprego, o mercado informal e ilegal, mesmo o tráfico de drogas, tem um peso cada vez maior, mas, ao mesmo tempo, esses integrantes dessa cena estão cada vez mais profissionalizados, como aconteceu aqui em São Paulo, que a gente tem um dos mercados mais importantes da América Latina e, ao mesmo tempo, menos violento, com muito menos violência do que antigamente, a partir da construção de agências reguladoras no crime, governos do crime, coisas que surgiram e que eram impensáveis a gente ver, né, facções organizando o crime, essas coisas, que ganham mais dinheiro, estão no atacado da droga, têm mais capacidade de influenciar na política, mais capacidade de lavar dinheiro, de entrar na economia formal, e tudo isso nos coloca novos desafios, né? Novos desafios. Eu acho que a redução de homicídios acaba sendo vital em todos os sentidos. A gente vê São Paulo que, apesar de ter essa situação complexa e paradoxal, né, grupos criminosos mais fortes, mas com muito menos violência, ao mesmo tempo a gente tem uma situação mais parecida com que tem na Europa e nos Estados Unidos, que são tráfico de drogas não violentos. O desafio acaba sendo justamente você transformar essa cena criminal e ilegal para a formalidade. Em vez de ser governos de crimes, como é que o Estado passa a mediar e a civilizar essas cenas? Como é que a gente leva mais civilidade, mais estados para essas cenas informais? Como é que a gente cria regras e governos formais e civilizados para não depender e não deixar que tiranias armadas exerçam esses problemas e que muitas vezes descamba para homicídios, para tiranias e tudo mais. Então isso acaba necessariamente passando por uma discussão que vai ser inevitável, já está acontecendo no mundo inteiro, que é da regulamentação desses mercados criminosos, né? Porque ninguém acha que
consumo excessivo de drogas é um drama, e todo mundo sabe o risco que pode acontecer de pessoas que acabam sendo dependentes e destrói famílias. A gente sabe o problema que tudo isso gera, mas a formalização e a formalidade muitas vezes contribui. A gente vê o caso do cigarro, é um mercado formal, e o Brasil conseguiu reduzir muito fortemente o consumo de tabaco. Então, você levar civilidade para esses mercados informais e levar política, mais uma vez, em vez de guerra, são construções de médio prazo aí que a gente precisa pensar. Realisticamente, você acha que dá para fazer uma mudança mais radical em relação à política de drogas no Brasil, dada a polarização e um conservadorismo meio... Não, eu acho que agora não. Eu acho que agora não tem espaço para esse tipo de conversa, né? Com esse governo, enfim, a gente tem que pensar o futuro. A gente tem até o final desse ano para sofrer, né? Para esse retrocesso civilizatório que a gente está vivendo. Então, deixando esse ano de lado, a partir do ano que vem, quem sabe a gente consiga discutir o futuro, né? Claro que com muito cuidado e levando em conta o medo que as pessoas têm e a ordem nos bairros, e tudo isso é muito importante. As pessoas não querem ter medo de ser assaltadas no ponto de ônibus às 5 da manhã. Isso é uma tragédia, então isso tem que ser levado em consideração, né? Muito fortemente. Mas de uma forma racional e civilizada, né? Não de uma forma emotiva e sádica e perversa. Né? Jéssica, em relação... Eu sei que a gente está entrando num tema muito mais específico, mas em relação à questão da droga, qual é, novamente, a discussão? Qual a perspectiva da periferia em relação a como regularizar, enfim, como evitar a tragédia que, principalmente jovem, né, o que acaba ajudando a matar jovem, né, toda a indústria por trás disso e como a polícia lida com isso também. Então, mais uma vez, que tipo de discussão, que tipo de conversa que existe na periferia em relação à questão das drogas? Eu daria só um passo anterior, dizer que há grupos muito potentes refletindo as periferias hoje, né? E com certeza há muita gente pensando esses caminhos ou outras ainda questões, e a cultura tem sido um caminho muito importante para a gente mudar os estereótipos aos quais a periferia sempre foi reconhecida. Então, eu acho que desde a década de 90, quando a gente olhava para o rap, né, os Racionais, ressignificando o que é ser um sujeito periférico. Antes até, as comunidades eclesiais de base fizeram um trabalho super importante. Em diante, a gente tem políticas públicas super importantes, né, de cultura. Os pontos de cultura por todo o Brasil foram extremamente importantes e hoje a gente bebe desse lugar. Então, qualquer discussão sobre periferia vai passar essencialmente pela cultura. E as pessoas, inclusive, estão utilizando nas periferias e territórios periféricos muito da cultura para fazer uma economia solidária, para pensar outros modelos, outros caminhos. Isso tudo passava, assim, pela reflexão, não só pelo uso, pelo tráfico, por toda a questão que envolve quando a gente discute drogas, mas passava como que a gente ressignifica os nossos lugares, a cultura, turismo de resistência, e vejam, não estou falando de turismo de favela, mas turismo de resistência, ou seja, passar por lugares super importantes que fazem referência à nossa história, às nossas memórias, são coisas que estão acontecendo hoje na periferia, que de alguma maneira tem apresentado às juventudes outros caminhos que talvez no passado era diferente. Isso é uma questão. A segunda, e aí eu acho que o Bruno poderia falar muito melhor sobre isso, né, que talvez tenha um conhecimento mais amplo, a gente está falando de uma questão que ela vive nas periferias junto a tudo isso. Não é que assim, então a gente discutiu isso, parou. Não. As questões, então, o centro cultural, muitas vezes ele está perto da boca de fumo, a pessoa que faz parte ali de todo o tráfico, ela quer se comunicar, ela quer participar das oficinas de comunicação, muitas vezes, e por que não? E tudo isso faz parte dos tecidos que compõem as periferias, né?
não é só não é nem 8 nem 80. Mas eu tenho percebido, e aí é mais por uma percepção do que um estudo, né, um levantamento, de que as pessoas elas têm refletido muito sobre isso num lugar mais crítico, de entender que não é porque elas usam droga que é por isso que elas são, vamos usar aqui os vários termos estereotipados, né, vagabundo e não sei o quê, que sempre foi muito marcado. Então, elas estão começando a entender e ter um olhar crítico sobre isso também. Há, inclusive, mulheres negras periféricas que têm feito um trabalho de pesquisa muito interessante sobre o uso da cannabis. Isso também vai transformando até a mentalidade, percepção de pessoas mais velhas, né, sobre isso. Mas há muitos estereótipos, generalizações sobre isso, não posso mentir. A violência policial em cada esquina, parando um menino porque ele está de boné, porque ele é um menino negro, isso tudo acontece. Se é pego com um fumo, e se isso acontece na Vila Madalena e em Perus, que é onde eu moro, isso é completamente diferente. Então, a pessoa que vive na periferia, ela sabe exatamente sobre isso também. Ela sabe, né, como os corpos são tratados de maneira diferente se está na Vila Madalena ou se está na periferia. E a depender dos corpos também, né, na Vila Madalena, a gente não pode esquecer. Então, mas eu queria muito deixar, né, como exemplo essas iniciativas culturais que têm acontecido em muitas periferias. Eu acho que, como Renata falou sobre a educação, na cultura a gente tem exemplos muito interessantes de ressignificação de muitas coisas. E eu acho que, inclusive, esse debate em torno das drogas como um todo, que é um debate super complexo, né, que a gente ainda vai continuar aqui para muito em outros momentos. Ótimo. Infelizmente, a gente vai continuar o debate, a gente tem 3 minutos e tem que terminar. Então, Jéssica, você falou de um jeito super legal sobre as iniciativas culturais como uma questão bastante importante. Eu gostaria de perguntar primeiro ao Bruno, depois à Renata, também dê em 1 minuto um ponto também que você acha que é muito importante, que talvez a gente não tenha falado tanto agora, como consideração final também. Bruno, primeiro você. Tá, eu vou, como consideração final, dizer que, apesar de todos os problemas, eu estou há 30 anos aí cobrindo essa área, eu vejo muita coisa bacana que aconteceu em São Paulo. Principalmente depois de ter ficado imerso no Rio de Janeiro um tempo, mas eu acho que você tem uma cena periférica da cidade hoje que se mistura muito mais do que antes. E um diálogo muito mais intenso e muito mais presente do que existia, né? Antes, eu lembro quando eu ouvi Racionais pela primeira vez, que eu fiquei assustado. Para mim foi uma surpresa muito grande, era uma novidade, eu nunca tinha ouvido alguém se colocar como um garoto de periferia. Para mim aquilo era muito novo. Hoje você tem Emicida, você tem o Criolo, você tem uma série de grupos que são antenas, são vanguarda, né? Não estão falando, não é o cara da periferia, ele é o cara que transcende espaços, áreas, gênero e tudo mais. Então, eu acho que eu acabo só com essa consideração final, que apesar de todos os problemas, teve muita coisa bacana que aconteceu na cidade também, do ponto de vista cultural e de integração. Legal. Renata? Vou pegar o bonde do otimismo do Bruno, e para a gente não terminar com tanta raiva, que realmente, e falar do Brasil. O Brasil também vinha, antes da pandemia, com muitos exemplos muito legais, com muitas coisas legais que vinham acontecendo. A gente não estava no patamar esperado ainda de educação, mas a gente vinha melhorando muito a qualidade do nosso ensino, com muitos exemplos de qualidade, como eu já citei aqui, seja individuais, sejam de municípios ou de estados, e também do governo federal, antes do governo atual. Então, é possível melhorar a educação brasileira, a gente vê que isso está sendo feito. A gente viu grandes exemplos também de estados e municípios durante a pandemia que, sem nenhum apoio do governo federal, se tornaram protagonistas ali da cena e conseguiram melhorar
né, os seus estados, os seus municípios, nem todos conseguiram, mas houve aí uma cooperação maior, que é muito importante na educação também, essa cooperação entre estados e municípios, o que já está fazendo uma coisa legal e passar para o outro. Então, é possível ser otimista, né? Apesar do Bruno falou do momento que a gente está vivendo, desse retrocesso absurdo que a gente está vivendo, vamos acreditar que a gente pode voltar do ponto onde a gente parou, né, antes da pandemia, e tentar continuar progredindo na educação do país, né? Eu sou otimista em geral, então eu acredito. Ótimo. Não, bem melhor assim. A nossa primeira sessão, devo dizer, estava um pessimismo enorme. Então é bom que a gente equilibrou aqui com um otimismo realista. Eu acho que é a melhor maneira de explicar um pouco onde a gente está. Eu gostaria muito de agradecer a presença, então, da Jéssica, da Renata, do Bruno, e também, claro, a equipe de produção que está por trás aqui, e todos os que estão acompanhando a gente agora pelas redes da Unibis Cultural e do portal Imprensa.